boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa série de lives da AME. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Cristiano Noto. Muito obrigada, doutor, por ter recebido, aceito o nosso convite. Vou fazer uma breve apresentação. Dr. Cristiano Noto é doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica, fundador e coordenador do Grupo de Atenção às Psicoses Iniciais, GAP, e membro do Comitê Gestor do Programa de Esquizofrenia do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Bem-vindo, doutora, às nossas lives aqui. Tem sido muito bom. Eu tenho certeza que hoje o senhor vai acrescentar muito para essas mães, para essas famílias e pacientes, para a gente aprender um pouquinho mais a respeito do seu tema hoje, tratamento precoce. Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que estão acompanhando. É sempre um prazer participar desse tipo de evento, Acho que é fundamental a conscientização, A gente poder conversar mais sobre a esquizofrenia e sobre os temas que estão relacionados a ela, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, e conseguir contribuir para difundir informação, reduzir estigma, o que a gente sabe que é super importante para conseguir tratar melhor os pacientes, Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutora, como que a gente percebe, que a pessoa ela precisa desse tratamento? Porque eu, por exemplo, quando o meu filho teve o primeiro surto psicótico, eu não fazia a menor ideia de que aquilo se tratava da esquizofrenia. Então, como que uma pessoa totalmente leiga, que nunca ouviu falar da doença, como que você vai iniciar um tratamento precoce? Essa é uma ótima questão, Sara, Eu acho que é um pouco o que tem sido trabalhado no mundo inteiro em relação à intervenção precoce. Eu acho que a intervenção precoce ela só é possível quando a gente tem a identificação precoce. Então, isso é o ponto principal, Eu acho que você não é a única, A grande maioria das pessoas que tem um familiar com esquizofrenia nunca teve o menor contato com isso, Então, demora um tempo até entender o que está acontecendo, até perceber que aquilo é de fato uma doença, Então, é muito comum a gente ver mães que levaram o filho buscar uma ajuda espiritual, achando que era problema com drogas, que também muitas vezes também está presente, mas às vezes não justifica o quadro, Então, a gente percebe que existe um atraso muito grande nessa busca pelo tratamento, E isso é uma questão que é muito complicada da gente conseguir mudar, Porque é uma questão estrutural, O médico, o psiquiatra, normalmente ele consegue identificar quando chega lá um paciente num surto psicótico, Mas o grande problema é chegar até o médico, Então, a gente depende de uma mudança muito mais ampla, como sociedade, que vai incluir, por exemplo, ter um trabalho nas escolas para os professores poderem identificar, lembrando que a esquizofrenia, usualmente, ela começa ali, no final da adolescência, Então, muitas vezes, esses jovens ainda estão na escola, E se a gente for ver, professores também não têm muita ideia do que é um transtorno mental grave, principalmente a esquizofrenia. Então, a gente depende, por exemplo, disso, de um trabalho nas escolas. Nós mesmo, médicos, também precisamos mudar algumas questões. Então, aquele médico que trabalha na UBS, que é o clínico geral, ele também precisa estar treinado para identificar um transtorno mental grave, um surto psicótico. E caso não consiga conduzir, pelo menos saber fazer um encaminhamento, Depende de uma mudança no próprio ensino médico, Então, na faculdade de medicina, a gente tem muito pouco de psiquiatria, E existe muito pouco essa ideia de que, olha, se vocês conseguirem ver um paciente com 17, 18 anos, e isso manda logo para um psiquiatra, porque isso é uma urgência, isso pode mudar completamente a evolução da doença, a vida desse jovem,
Então, é uma questão muito mais ampla aqui, que passa muito da questão médica especificamente, né? Então, a gente precisa conversar sobre esquizofrenia, a gente precisa de mais espaços como esse, para poder que as pessoas saibam, estejam falando, né? Então, a gente costuma falar, por exemplo, né, na década de 80, teve um grande movimento de educação sexual, né? Então, nas escolas se falava sobre isso, como que é prevenção, usar preservativo. Por quê? Justamente por isso, porque são os jovens que precisam dessa informação, né? E talvez agora seja o momento da gente fazer isso com saúde mental, né? Uma cartilha, né? Até porque, né, doutor, existe o problema dessas emergências que a gente leva, UPA, UBS, não tem um psiquiatra, né? E às vezes também o médico, como o senhor mesmo disse, na faculdade não tem muito da psiquiatria, tem médico que talvez não saiba identificar, né? Que possa se tratar de um surto psicótico decorrente da própria doença que está se manifestando, né? E às vezes até identifica, né, percebe, tá agitado, e aí dá uma medicação naquele momento, mas não faz um encaminhamento mais comprometido, de falar, olha, isso é muito grave, tem que procurar amanhã o CAPS ou um outro serviço, né, e explicar por que é aquilo. Porque às vezes é isso, ele faz aquela medicação, às vezes o paciente até fica 2, 3 dias em observação, mas depois não sabe que tem que continuar o tratamento, sabe? Trata como se fosse uma infecção que toma antibiótico uma semana e pronto, né? E a gente sabe que não é, né? O tratamento é a longo prazo, e depende muito desse processo com a família. Então, a gente fala muito, né? E aí por isso que tem se difundido tanto essas clínicas de primeiro episódio, que esses estágios iniciais são uma grande oportunidade, né? A gente tem uma janela de oportunidade para poder fazer uma intervenção bem feita, que vai mudar a evolução da doença, né? Então, a gente faz um paralelo aí com câncer, com oncologia, né? E hoje a gente tem feito modelos como se fosse no câncer, a gente chama de estadiamento, né, que é para poder falar em que pé da doença que está, em que momento da doença que está, né? E a gente considera que o primeiro episódio, ele não é o começo da doença, a gente sabe que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento, né? Então, quando o paciente tem os primeiros sintomas, a gente faz um comparativo com aquele câncer que já invadiu um órgão vizinho, né? Então, e aí, quando o paciente não tem um bom tratamento no primeiro episódio, uma boa evolução, isso é comparável com um câncer que já tem uma metástase, né? E aí todo mundo sabe que quando a gente vai tratar um câncer que tem metástase, é muito mais difícil ter sucesso, né? As taxas de sucesso diminuem muito. Então, o paralelo é mais ou menos esse. Então, o primeiro episódio é aquele momento que ainda não disseminou a doença, então é que a gente tem que intervir. É claro que eu estou fazendo isso, é um paralelo, né? Então, a esquizofrenia não é uma doença que se espalha assim como um câncer, mas eu acho que é uma boa ilustração para a gente entender como é importante tratar cedo, né? Porque mesmo nós, psiquiatras, não tínhamos essa visão até um tempo atrás, né? Então, 20 anos, né? Quando eu estava na faculdade, era muito comum os psiquiatras falarem, não, o paciente precisa esperar uma segunda, terceira crise, porque aí ele começa a entender melhor, ele começa a desenvolver mais um insight sobre a doença, né? E hoje a gente sabe que isso é um absurdo, né? Então a gente tem que... esse começo é um momento chave para a gente tratar os pacientes e poder ter uma melhor evolução. Então vai muito mais da psicoeducação, né? De começar a levar informações a todos os órgãos, né? Universidades e escolas, né? A sociedade como um todo. Todo, né, doutor? Polícia Militar, Guarda Municipal, acho que tem que ser tudo universidade, né? Mas a gente ainda vai conseguir chegar lá, tenho esperança. Eu tenho uma mãe aqui que ela está falando, doutor, que o filho dela não aceita a medicação, é muito agressivo e colocou fogo na casa, né? Já deve ter tido, então, a intervenção, mas aí vai o problema de não aceitar o medicamento, não é? Então, a questão da adesão, acho que até já foi abordada, né, numa outra live, é fundamental, né, no quadro da esquizofrenia. A gente sabe que problema de adesão é muito comum em qualquer doença crônica, né, então ninguém gosta de tomar remédio, né, e aí, no começo da doença, é isso ainda mais presente, né, tanto
os pacientes são mais jovens, são mais inconsequentes, né? Eu acho que faz parte da juventude isso, não está muito preocupado como é que vai ser o amanhã, né? Então, a gente sabe que a adesão é um grande problema. Mais ou menos 2/3 dos pacientes não vão tomar o remédio da forma que o médico prescreve, né? E isso, Sara, é o maior preditor para novos episódios, né? Então, quando a gente fala em primeiro episódio, quando eu falo dessa coisa da janela de oportunidade, é porque a gente vê que os pacientes melhoram muito, né? Então, 90% dos pacientes numa primeira crise, eles têm uma remissão completa, né? Mas o que acontece? A gente percebe que com o passar do tempo, né, quando a gente vai vendo por 2, 3, 5 anos, quase 90% desses pacientes acabam recaindo, né? E aí tem novos episódios, e aí melhoram novos episódios, e a gente sabe que a esquizofrenia, ela é uma doença progressiva, né? Então, é muito comum a gente perceber que a cada novo episódio, o paciente cai um degrau, né? Em termos de funcionalidade, de conseguir retomar a vida, né? E aí, então, a adesão acaba sendo a grande responsável por essa cronificação, né? Então, é irreversível. Irreversível eu não diria, né? Muitas vezes a gente tem algumas estratégias para melhorar isso, né? De treinamento de habilidades sociais, reabilitação cognitiva, a gente tem algumas estratégias que podem melhorar. Dificilmente, quando o paciente tem um grande prejuízo, ele consegue retomar ao nível inicial, né? Mas normalmente tem uma melhora depois da crise, né? Mas muitas vezes também é uma coisa irreversível, né? Então, a gente é muito mais fácil a gente evitar que o estrago aconteça do que depois a gente consertar, né? Um pouco essa ideia. Então, a adesão, a gente tem que estar muito atento desde o momento zero, assim, né? E aí tem várias estratégias que a gente faz. Uma delas é a psicoeducação, né? Explicar por que está tomando remédio, explicar para a família, né? E aí tem várias outras estratégias. Uma das principais são o uso das medicações injetáveis, né? Então a gente tem alguns remédios que são injeções que você faz uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, né? E aí o paciente fica coberto esse período todo. Então, nesses casos que o paciente não tem essa crítica e não quer tomar medicação, a indicação é esse tipo de medicação, né? E aí apostar que com o paciente saindo da crise, estando mais estável, estando um pouco melhor, a gente consiga fazer um trabalho para ele perceber a importância do tratamento e aí talvez aceitar melhor esse acompanhamento, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir fazendo passo a passo, às vezes demora anos para conseguir fazer com que o paciente tenha essa percepção. É verdade, eu acompanho um grupo de pessoas com esquizofrenia que eu percebo muito isso. Eles estão indo bem, até com o familiar da gente mesmo, né? Aí eles acham que pronto, não precisam mais do medicamento, param, volta a estaca zero, né? E aí fica mais complicado. O meu foi mais ou menos nessa base também, até ele ver a importância dele tomar o medicamento. Não tem o seu timing, assim, né? O seu tempo. Então, tem gente que faz um primeiro episódio e já percebe e super aceita, mas infelizmente isso é exceção, né? A grande maioria acaba fazendo por isso, né? Eu vi aqui o comentário, né, lamentando esse caráter progressivo, mas eu acho que não é de todo mal, tem um lado positivo, né? Que se a gente conseguir tratar bem os pacientes, isso minimiza essa progressão. Então, a gente sabe hoje, né, que a progressão da doença ela está diretamente relacionada com as crises, com os episódios. Então, com esse período que o paciente fica exposto à psicose, né, então que ele fica sintomático. Então, quando o paciente está controlado com a medicação, não sei o quê, então é como se o tempo não estivesse rolando, sabe? Então, a doença não está correndo, né? Então, por isso que é tão importante a gente evitar os novos episódios, assim. Então, quanto menos crises o paciente tiver, quanto menos tempo ele ficar sintomático, melhor vai ser a evolução e menos progressão isso vai acontecer, né? Então, esse é a chave para a gente mudar a evolução da doença. Tem uma mãe aqui que ela comenta, a medicação errada pode levar ao surto, porque a gente percebe que tem alguns medicamentos que ele dá aquele efeito rebote, né? Então, né, o
diagnóstico errado pode ser, né? Aí eu estava falando, né? Porque, assim, muitas vezes o diagnóstico, por exemplo, se entende aquele quadro como um transtorno bipolar ou como uma depressão, né? E não se utiliza o antipsicótico, isso não vai proteger e, de fato, o paciente pode ter uma nova crise, né? Entre os antipsicóticos, né, isso é mais raro, né? Então, em teoria, todos os antipsicóticos funcionam para a esquizofrenia. Claro que a gente sabe que tem alguns pacientes que respondem melhor a um, a outro, tem mais efeitos colaterais, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é que o paciente tem, por exemplo, um quadro que a gente chama de distonia, que é aquela rigidez muscular, que dói pra caramba, né? E aí, muitas vezes, se insistir naquele tratamento, ele vai abandonar, porque ele não vai querer tomar aquele remédio, né? Ou se ele engorda 30 quilos, daí ele abandona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a medicação, mas não por estar errada, mas por talvez estar causando efeitos colaterais que comprometem muito a vida do paciente e fazem eles abandonarem o tratamento por conta disso. Então, tem que ter esse cuidado para poder garantir que o paciente tenha uma boa adesão. Isso é fundamental, né? A gente fazer com que o paciente se sinta o mais confortável possível com o tratamento, né? Então, isso tem a ver com efeitos colaterais, mas também tem a ver com uma questão dele entender por que ele está tomando aquele remédio e participar desse processo de decisão, né? Então, a gente fala muito hoje de um conceito que é o conceito de decisão compartilhada, né? Que é trazer o paciente para essa tomada de decisão. Falar, olha, estou vendo isso, vamos tentar subir a dose do remédio, porque pode ajudar nesse ponto, né? E aí o paciente vai falar, não, mas eu acho que não. Então, e aí, se for possível, ir tentando negociar isso com o paciente. Então vamos esperar um pouquinho, vamos observar esse ponto, se não melhorar, a gente aumenta na próxima, né? Porque quando o paciente ele percebe que ele está sendo escutado e que ele está participando dessas tomadas de decisão, ele se implica muito mais, porque ele se torna uma parte responsável por aquele tratamento. Então, se der errado, ele também tem culpa nisso, né? E muitas vezes isso funciona, né? Então, eu tento sempre trazer essa decisão para junto na mesa, assim, sabe? Mas tá, tem esse efeito colateral, mas tem o outro, o que piora mais, o que nesse momento está te incomodando mais, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado, né? Então, normalmente os pacientes se sentem muito mais respeitados quando a gente faz isso e tem um resultado legal. Bacana. Tem uma mãe aqui que ela pergunta, não sei se ela é mãe, mas considerando uma paciente infantil, como é feita a abordagem para o tratamento precoce? Se no caso específico a mãe também está com esquizofrenia e nega o seu próprio diagnóstico, já há algum manejo para tratar as crianças nessas situações? Ixi, aí é um quadro bem complicado aí, né? Quando tá mais de um membro da família, e aí principalmente se for o cuidador, né? Então, idealmente a gente teria que ter alguém para poder ajudar, auxiliar nisso, né? E em situações mais extremas, precisaria ver o quanto que a mãe está estável naquele momento para poder tomar esse cuidado com o filho, né? Se não precisaria de alguém para ajudar. Em relação às medicações, a gente tem vários antipsicóticos que são aprovados para uso na infância, né? Então, boa parte deles tem essa aprovação, então a gente tem várias opções, então não é um problema, assim, tem sim medicações disponíveis para usar nessas faixas etárias, né? A maioria das medicações são desenvolvidas para adulto, né? Mas tem boa parte deles já tem estudos que mostram segurança e eficácia nesses quadros na infância e adolescência também. Uhum. É normal ficarem muito reclusos e com dificuldades de se expressar e socializar. Às vezes parece que à medida que melhoram os sintomas positivos com o remédio, pioram os efeitos negativos, que são os mais difíceis de tratar, né, doutor? A gente percebe, né? Pois é, né? Então, muitas vezes a gente, eu acho que o que ela está trazendo aqui é um pouco que a gente vê mais ou menos os pacientes que vão ficando mais cronificados, assim, né? E com esses sintomas que a gente chama negativo, né? Então, uma diminuição de iniciativa, né? Antigamente a gente achava que isso era uma coisa que estava presente só nas fases mais
tardias da doença, assim, né? E que, na verdade, não é bem assim, né? Então, a gente sabe que logo no primeiro episódio já tem muitos pacientes que têm já muitos desses sintomas negativos, né? O que acontece várias vezes é que no momento da crise, quando o paciente está muito psicótico, com muitos sintomas positivos, né? Então, com delírio, achando que alguém está perseguindo, escutando vozes, ele fica mais agitado, ele fica mais ativo, porque ele está fugindo, ele está correndo, então não fica tão evidente esses sintomas de reclusão, né? Então, e aí quando isso remite, vai embora, né? Então esvazia um pouco e aí fica mais essa coisa mais apática, mais distanciada, né? Também pode acontecer como um efeito colateral do próprio antipsicótico, né? Então, se tiver numa dose muito alta, pode fazer com que o paciente fique mais fechado, mais recluso, né? E, como você disse, é super complicado para tratar, né? Então, as medicações que a gente tem hoje, os antipsicóticos, eles têm uma ação principalmente nos sintomas positivos, né? Então, na coisa de escutar vozes, de se sentir perseguido, né? Eles não têm essa ação em sintomas negativos, a gente não tem nenhuma medicação específica para isso. E o que a gente acaba fazendo é utilizar as abordagens não farmacológicas, né? Então, a gente usa muito a terapia ocupacional, a psicoterapia, né? Que ajudar o paciente a encontrar outros caminhos na vida dele, né? Então, coisas que façam sentido, então, retomar o estudo, ou ir buscar um trabalho, procurar um relacionamento, né? Ajudar o paciente a ter coisas que fazem sentido na vida dele, para ele sair um pouco dessa inércia, muitas vezes, que ele fica nos momentos que a crise vai embora, né? Então, isso é bem importante. Eu tenho um grupo de pessoas com esquizofrenia, eu vejo essa dificuldade que eles têm. Eu fico ali observando a conversa entre eles. Os rapazes, por causa da libido, né, reclamam muito dos medicamentos por causa disso. Aí eu até brinco com eles, né? Digo, sexo é que nem coçar, é só começar. Vou brincando com eles e tal, né? E vou conversando, mas eu percebo essa dificuldade que eles têm de se entrosarem com outras pessoas, em relacionamentos, né? Os que eram casados se separaram, são todos sozinhos, a maioria moram com as mães, né? Se sentem assim, então se sentem mal, né, doutor? Está dependendo, né? Às vezes já homens mesmo, dependendo da família. É bem complicado. Né? A esquizofrenia, ela traz muita limitação, né? Então, principalmente quando a gente vê essa coisa mais progressiva, né? A gente tem alguns dados, né? Sei lá, 80% dos pacientes não consegue ter um emprego formal, não consegue ter essa independência, né? Então, é muito complicado. E é muito importante a gente poder abordar isso com eles, né? Então, você falou da parte de sexualidade, isso é super importante. Tem um estudo que eu gosto muito, que eles fizeram com pacientes que estavam internados pela primeira vez por esquizofrenia, né? E aí, no momento da alta, se fazia uma pesquisa para tentar perguntar o que vocês esperam da vida, o que vocês têm vontade, né? E as respostas foram super diversas, né? Mas o que mais apareceu? Que eles queriam estudar, que eles queriam trabalhar, que eles queriam ter relacionamento, que eles queriam ter uma casa própria, né? E aí, depois de tudo isso, apareceu, eu também quero ter uma estabilidade da doença, né? E o que isso mostra para a gente? Que se a gente não falar sobre essas coisas com esses pacientes, a gente não vai estar conversando com eles, né? Se eu chegar lá e ficar 1 hora só falando da doença, do sintoma, e não perguntar se ele está namorando, como é que está o trabalho, né? Então não vai fazer sentido, né? Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e aí eu não vou conseguir acessar aquela pessoa. Então eu tenho que me preocupar em mostrar isso e trabalhar junto, falar, olha, vamos trabalhar junto para conquistar tudo isso que vocês querem, né? E aí o tratamento faz sentido, né? Porque se eu ficar falando só, não, o tratamento é para você não escutar mais voz, você fala, mas eu não quero saber disso, eu quero saber do meu trabalho, eu quero saber da minha namorada, né? Então, a gente precisa falar disso. Porque está lidando com muitos jovens, né, doutor? E esse elo entre psiquiatra e paciente é muito importante, esse vínculo, porque às vezes se estende por longos anos, alguns trocam de médico,
O meu filho está com o mesmo, há 11 anos, e ele tem um vínculo muito forte com ele. É ótimo. Ele confia. Se o médico falar, você tem que tomar isso, ele toma. Ele diz que ele não tem esquizofrenia, mas como o médico manda ele tomar o medicamento, então ele toma, né? Graças a Deus. Doutora, aqui, a Lívia, qual o critério dos médicos para saber se o paciente tem discernimento para a tomada de decisão no seu tratamento? Então, eu acho que é uma avaliação clínica, né? E a gente vai tentando entender como que o paciente está, né? Se ele está sintomático, se ele está com um juízo de realidade, se ele está conseguindo entender. E aí, o que a gente vai avaliar, né? Então, primeiro, se ele acredita que ele tem uma doença, né? Então, ele acha que ele precisa do remédio, né? Se o paciente fala, olha, né, eu não acho que eu tenho uma doença, eu não acho que o remédio me ajuda, não acho que eu preciso disso, a chance dele não tomar, se ficar sob responsabilidade dele, é enorme, né? Então, eu acho que isso a gente tem que avaliar. E também avaliar se é uma coisa que ele está falando da boca para fora ou se ele, de fato, está preocupado com aquilo, né? Um outro ponto que a gente precisa avaliar é se o paciente tem organização para isso, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, a esquizofrenia, ela traz uma desorganização do pensamento, do comportamento, de conseguir organizar uma rotina, né? Então, às vezes, o paciente até sabe que o remédio ajuda, que ele precisa, mas é isso, mas ele se atrapalha, daí ele sai, e esqueceu de tomar, e aí não lembra, e aí acho que eu tomei ontem, não foi, né? Então, a gente precisa avaliar todas essas questões para poder entender se o paciente tem ou não essa condição de ficar mais responsável pelo tratamento, né? Porque eles são astutos também, né? São ardilosos, danado, olha. E isso, né? E eu sempre falo com os pacientes, né? Porque o paciente vem, aí quando você pega ele no pulo, ele acha que vai ficar bravo, né? A gente fala, faz parte, né? Então, infelizmente, isso é mais regra do que exceção, né? E eu, particularmente, né? Eu acho que não funciona chegar e querer dar uma bronca, falar, você não tomou remédio. É isso, né? Eu acho que tem que, né? E falar, eu entendo você não querer tomar o remédio, né? Mas assim, a gente precisa cuidar disso, sabe? É ruim com ele, pior sem ele, né? Então, a gente vai tentando trabalhar, né? E mostrar que está no mesmo time, né? Eu acho que esse é o caminho para poder ter essa melhora. Vou fazer a parte agora. Qual que é a importância que o senhor dá, doutor, do cuidador, da cuidadora estar presente na consulta? Porque tem médico que prefere que a familiar não entre, a cuidadora não entre, né? Qual a importância que o senhor dá para isso? Difícil, Sara. Eu acho que não tem uma regra, né? Então, assim, eu tenho pacientes que vêm sozinho na consulta e estão muito bem, e eu acho que é ok nesse equilíbrio, eles preferem, e está tudo bem, né? Tem pacientes que preferem que a família venha, né? Tem familiares que sentem muita falta disso. Então, eu respeito muito essa dinâmica da família. Então, eu vou te falar que eu tenho todos os casos, né? Então, aqueles pacientes que vêm sozinho e eu tenho um contato menor com a família só quando necessário. Tem aqueles que eu atendo o paciente, aí depois eu chamo a família junto para conversar. Tem aqueles que a família prefere falar um tempinho sozinho, e, claro, se o paciente não se opor a isso, né? Então, eu acho que depende muito do contexto. Eu acho que não tem uma regra, assim. Então, eu acho que tem que entender, conversando com o paciente, conversando com o familiar, né? Porque às vezes é o paciente que precisa disso ou não, né? Mas às vezes é a família também, né? Então, a gente não pode achar que a gente vai tratar o paciente sozinho, né? Mesmo o médico, né? Então, a gente precisa muito de uma equipe multidisciplinar, como também do lado do paciente, né? Então, é muito importante ter pessoas por perto que estejam atentas, que consigam identificar uma possível recaída, né? Então, a gente precisa desse contato. E aí eu acho que a gente vai tentando juntar caso a caso. Porque eu lhe digo, eu cheguei num ponto que uma vez eu falei para o psiquiatra do meu filho, senhor, por gentileza, arranja um quarto para mim no hospital, meu filho fica numa ala, eu fico na outra, porque às vezes a gente também fica tão perturbada, doutor, a gente que convive 24 horas por dia, né?
é muita informação, é muita coisa para uma pessoa sozinha. Sabe que existem muitos estudos com isso, né, Sara, com esse impacto no cuidador, né, e o quanto isso aumenta níveis de depressão, de estresse, de desemprego, né, o impacto econômico que isso tem na família. Né? Então, tem muita gente que estuda isso e a gente sabe que não é brincadeira, né? Provavelmente a esquizofrenia é uma das doenças que tem maior esse impacto, né? A gente sabe que os quadros de demência são muito complicados também, mas esquizofrenia é isso, né? É uma vida toda. Demência é aquele... o pai que já está vendo né? há 5, 10 anos. Esquizofrenia é isso, são décadas, né, nesse desgaste muito sofrido, né? Então a família precisa muito desse suporte, né? E quando a gente fala no primeiro episódio, né, a gente fala muito na psicoeducação da família, né? Então isso também já é uma coisa que está muito bem consolidada, que a intervenção que mais tem efeito em esquizofrenia, principalmente no primeiro episódio, é psicoeducação com a família. Por quê? Né? Porque a família vai dar um suporte maior, vai conseguir trazer o paciente para o tratamento, vai conseguir identificar sinais de recaída, né? Então a gente precisa contar com a família e a família precisa entender o que está acontecendo. Se a gente não faz esse acolhimento, não explica as consequências, né? A família muitas vezes não percebe, né? Ainda mais numa situação, uma realidade como a nossa aqui no Brasil, né? Que a gente muitas vezes tem muita dificuldade, né, então social, e isso acaba afastando e dificultando ainda mais esse tratamento. A Rosana, ela pede para o senhor falar um pouquinho sobre o período prodrômico. Prodrômico é que antecede, né, lá no comecinho, né? Então, né, o que a gente chama de pródromo, né, hoje a gente tenta usar um outro termo, que é um estado mental de risco ou alto risco para psicose, né? Seria aquele período imediatamente antes do primeiro episódio, né? Isso pode variar desde algumas semanas, mas pode durar até anos, né? E é um momento em que começam a surgir alguns sinais da doença, né? Não são sintomas francos, né? Então não é que o paciente está totalmente psicótico, né? Mas ele já pode ter alguns aspectos como um maior isolamento social, então ele já perde um pouco o interesse nos amigos, muitas vezes ele tem uma queda de funcionalidade, então ele começa a cair o rendimento na escola, e também pode ter alguns sintomas inespecíficos, como um aumento de ansiedade, uma depressão, sintomas mais de obsessivo-compulsivo, né? Ou mesmo sintomas psicóticos mais atenuados, que a gente chama, né? Então, ele fica um pouco mais cismado, fica com mais medos, fica um pouco mais desconfiado, mas isso não é francamente uma crise, né? A gente tem caminhado muito para isso, né? Então, hoje em dia já está muito bem consolidado a ideia de tratamento do primeiro episódio, né? Mas como eu falei para vocês, quando é um primeiro episódio, seria aquele câncer que já está no órgão vizinho, né? Então, a gente tratar aquele câncer inicial, sabe, que como aquele câncer de pele que só você tira e acabou, não tem mais nada, seria justamente intervir nessa fase que a gente chama de estado mental de risco, né? E aí, como que a gente trata nessa fase, né? Então, atualmente, a gente tem um certo consenso de que a gente não deve ainda usar o antipsicótico, né? Tanto por uma questão de ser um tiro de canhão, né? E a gente sabe que tem efeitos colaterais, né? Mas também por uma questão de estigma, né? Então, você começar já um antipsicótico é uma coisa que tem um significado ali para aquele paciente, para aquela família. Então, o que a gente utiliza hoje são ou intervenções psicoterápicas, né, terapia cognitivo-comportamental, né, ou outras medicações que podem ser, a gente usa muito antidepressivo, né, porque diminui um pouco a ansiedade. Então, a gente vai tentando tratar esses sintomas para conseguir evitar que o paciente desenvolva a esquizofrenia. Então, seria quase que um trabalho de prevenção da doença. Então, esse seguramente é o nosso caminho hoje em dia, né? E essa questão de conseguir fazer esses trabalhos, de identificar essas pessoas em risco,
também é fundamental, mesmo para aqueles pacientes que vão desenvolver esquizofrenia, né? Porque se esse paciente ele já está sendo acompanhado nesse pré-mórbido, aí antes de começar a doença, no momento que ele tiver de fato a primeira crise, muito provavelmente em poucos dias ele já vai estar num serviço adequado, sendo tratado, né? Então, provavelmente ele vai ficar 3, 4 dias, uma semana sintomático e ele já vai ter uma melhora, e a gente sabe que isso é um baita marcador para a evolução, né? Então, hoje em dia, a gente tem um conceito que é o de tempo de psicose não tratada, né? Que significa o quê? Esse intervalo entre surgirem os primeiros sintomas e começar um tratamento efetivo de fato, né? E hoje, esse tempo ao redor do mundo está em torno de 8 meses, né? Então, normalmente demora 8 meses para as pessoas começarem a serem tratadas. E tem vários estudos que mostram que quanto maior é esse intervalo, quanto mais tempo a pessoa fica exposta, isso vai ter um impacto em toda a trajetória da doença, né? Então, ela vai ter mais sintomas positivos, ela vai ter mais sintomas negativos, ela vai ter uma pior resposta ao tratamento, ela vai ter maior, que a gente chama refratariedade, menos funcionalidade, maior risco de suicídio. Praticamente todos os desfechos negativos eles estão relacionados com essa demora para o tratamento, né? Porque então, é genética, né? A esquizofrenia é genética, hereditária. Ou seja, você nasce com ela? Não exatamente, né? Não. Então, ela é uma doença super complexa, né? Então, a gente não consegue ainda explicar toda o desenvolvimento da doença. A gente sabe que sim, tem um componente genético muito importante, talvez o mais importante, né? Existe, inclusive, uns índices que a gente consegue estimar a porcentagem daquela doença que é causada por fatores genéticos, né? A esquizofrenia é o transtorno mental que tem maior componente de genético. Então, a gente diz que mais ou menos 80% dela é causada pela genética, né? Mas não é só isso. Primeiro, porque não é um gene só, né? Então não é aquela coisa sim ou não. Então, normalmente são vários genes que estão envolvidos, né? E são genes relacionados com o desenvolvimento normal do cérebro. E aí o que a gente entende é que tem essa carga genética e aí fatores ambientais que vão acontecer desde o momento que o feto está lá na barriga da mãe, né? Isso vai contribuir para toda uma trajetória do desenvolvimento do cérebro alterada. E aí isso sim vai levar a doença, né? De uma forma mais ilustrativa, eu acho que é bem bacana, assim, a gente brinca que é como se fosse um copo com gelo e com água, né? Então, quando que vai transbordar é quando começa a doença, né? Então, se você tem muita água, vamos dizer que a água seria a parte genética. Você precisa de 2 pedrinhas de gelo, já vai transbordar. E as pedrinhas de gelo seriam os fatores ambientais, né? Então, tem um problema no parto, fuma maconha, estresse social, trauma, né? Se você tem uma carga genética mais baixa, então o seu copo está com pouca água, ele pode também transbordar, mas você vai precisar de muito mais gelo ali dentro, né? Então, é um jogo de composição entre a genética daquela pessoa e o ambiente. Então, claro, tem aquelas pessoas que são geneticamente muito mais vulneráveis, né? Então, essa pessoa tem que tomar um cuidado muito maior. Tem que tomar um cuidado muito maior naquelas, né? Porque a gente não consegue identificar. Então, a gente ainda não tem isso disponível clinicamente. Tipo, não, vamos fazer um teste para falar essa pessoa tem 90% de chance de desenvolver esquizofrenia. Talvez, num futuro um pouco mais distante, a gente consiga fazer isso, né? E aí poder falar, olha, escuta, nem pensar fumar maconha, né? Vamos tentar evitar ao máximo situações de estresse, vamos começar a fazer terapia muito cedo, né? Então, esse seria uma coisa para um futuro mais distante que seria muito interessante. A Jaqueline pergunta, podemos fazer mapeamento genético para identificar? Então, infelizmente não, né? Por quê? Porque são muitos genes, né? Então, nenhum gene é específico para a esquizofrenia e nenhum gene é necessário para a esquizofrenia.
né? Então, a gente tem centenas de genes que já foram descritos com algum nível de envolvimento, né? Então, é um gene que está relacionado com a dopamina, é um gene que está relacionado com fatores de proteção neuronal, genes que estão relacionados com a expressão do DNA. Então, são vários tipos de genes que estão envolvidos. Então, é uma colcha de retalhos, assim, é uma coisa muito complexa. Então, talvez, em algum momento, a gente consiga ter isso um pouco mais claro para poder entender melhor como que é esse componente genético. A gente faz vários estudos, inclusive aqui no Brasil, aqui no nosso grupo a gente tem uma série de estudos para tentar entender um pouquinho melhor esse quebra-cabeça que é o genético. Tá, então, o senhor falou que 80% pode ser genético, e esses 20% que ficaram de fora, o que pode ser que e aí, aparecer essa... A gente também divide esses fatores ambientais, né? Então, tem os fatores ambientais que são mais precoces, né? Então, alguns que a gente sabe, por exemplo, infecções no período de gravidez, né? Então, isso leva a toda uma produção de substâncias pró-inflamatórias que passam para o feto, e essas substâncias elas também têm um papel no desenvolvimento cerebral, né? Então, problemas na hora do parto, né? Então, se teve hipóxia, se teve algum problema. Questões dessa primeira infância, então, se teve um trauma na infância, né, se teve alguma outra questão, uma meningite, né? E aí a gente também tem fatores um pouco mais tardios, né? Então, qual é o ambiente que essa pessoa viveu? Então, a gente sabe que morar em centros mais estressantes, em cidade grande, você ser um migrante, então, por exemplo, você um refugiado da Síria que vai morar num outro país, ele tem uma chance maior, né? E um dos grandes fatores que a gente tem falado cada vez mais é o uso, especialmente precoce, de maconha, né? Então, parece que é um dos grandes fatores ambientais relacionados com o desenvolvimento da esquizofrenia, né? E aí, quando a gente fala de primeiro episódio, né, a maconha é muito presente, né? Então, na nossa clínica aqui, mais ou menos metade dos pacientes que estão num primeiro surto, eles fazem uso de maconha, né? E o que é triste é que boa parte deles, a maioria, não interrompe o uso mesmo depois da crise, né? Então, é muito difícil a gente conversar com os pacientes e mostrar por que tem que parar, né? Então, que não é uma questão moralista, que para essa pessoa é um risco danado, né? Então, é como se fosse uma alergia, né? Então, você tem alérgico, você não vai mais poder passar esse creme porque te faz mal. Então, é isso. Se você tem esse risco da psicose, não pode chegar nem perto da maconha, porque, mas o fulaninho fuma e não tem nada. É verdade, ele não tem essa predisposição genética, ele não tem todo esse componente, aquela velha frase que toda mãe fala, né? Mas você não é fulaninho, né? Então, é exatamente... Não é todo mundo. Exatamente. Porque eles ficam patinando, né? Eu conheço uma pessoa que tem esquizofrenia que toma Invega e fuma maconha. Eu falo, você está patinando. Aí fala das alucinações, conta das alucinações. Né? É aquela coisa, você está de um lado estimulando a psicose e do outro você está controlando. No final das contas, é melhor... Maconha é melhor, né? Pelo menos está com o Invega junto para ajudar, mas está longe de ser o ideal, né? Mas tem muito esse trabalho, né? Então, a clínica do primeiro episódio passa muito por esse trabalho de tentar também conscientizar de que a maconha atrapalha muito o tratamento, que ela pode levar a essa cronificação. Então, a gente tem que falar muito sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui de uma mãe que já faz tempo que ela está perguntando. A troca da medicação via oral, né? No caso, a risperidona para injetável, é mais eficaz? Ou Vamos lá, né? Eu sou um super defensor de medicação injetável. Eu acho que é uma ferramenta que a gente utiliza muito menos do que a gente deveria, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem dados muito precisos, mas é menos de 5% dos pacientes usam, né?
E qual que é a grande diferença, né? Então, a rigor, quando você pega, por exemplo, risperidona comprimido, risperidona injetável, é a mesma molécula, então não é para ter diferença, então não é que um é melhor do que o outro, né? Mas é o que eu falei, né? 70% dos pacientes vai ter problema de tomada de medicação, né? Pode não ser aqueles que não tomam de jeito nenhum, mas vai ter um dia que ele saiu e não tomou, vai ter um dia que ele ficou no sofá vendo televisão e dormiu e esqueceu, né? E essas pequenas falhas, elas também vão interferir, né? Então, a medicação injetável é uma garantia que tanto em termos químicos, neuroquímicos, então ela é muito mais estável, porque você não tem aquela altos e baixos do remédio, quando você toma, faz um pico, quando você não toma, ele faz aquela queda, né? Como também é uma garantia psicológica, vamos dizer assim, é uma tranquilidade para a família, né? Então, você tira essa variável da jogada, né? Então, tem um monte de paciente que reclama porque, assim, um dia tá mal-humorado, quer ficar no quarto, e aí vem o familiar e fala, você não tomou remédio hoje, né? E às vezes não tem nada a ver, às vezes é porque brigou com nada, ou porque tá mal-humorado, sabe? O time perdeu, né? E aí fica essa coisa que é muito chato, porque fica uma desconfiança, quebra a confiança, né? Então, a medicação injetável, ela traz essa tranquilidade, né? E o que a grande maioria dos estudos mostra para a gente é que quando você compara, né? Então, tem um estudo no primeiro episódio que é muito legal, né? Então, e é justamente com risperidona. Um grupo ficou com a risperidona em injeção, um grupo ficou com a risperidona comprimido. Depois de um ano, 50% dos que tomaram comprimido tinham recaído, e 10% dos que tomaram injeção tinham recaído. Né? Por quê? Porque é melhor? Não, mas é porque a gente está garantindo que o tratamento está estável, do jeito que a gente tinha prescrito, que não teve nenhuma oscilação, né? Então, assim, eu particularmente, sempre que eu posso, eu passo a medicação injetável, principalmente quando ela tem a medicação que eu escolhi disponível na forma injetável. Porque às vezes não tem, né? Então, por exemplo, o paciente é refratário, ele tem indicação de clozapina. Clozapina não tem injetável, então não adianta, né? Mas, por exemplo, risperidona, que a gente tem a paliperidona, que é de certa forma, uma evolução da risperidona, sempre que é possível, eu prefiro fazer essa troca. Eu acho que é benéfico. Tá, eu tenho algumas aqui que elas estão falando o seguinte, eu já passei por essa também. Por que eles não aceitam a esquizofrenia? Um fala que é bipolar, outro fala que é autista. O meu já falou até que ele tem síndrome de Down. Falei, pelo amor de Deus. Falei, olha, pro teu rostinho, os traços são diferentes, né? Aí aqui, quando a família acha que a pessoa não tem nada mesmo estando em crise, acha que os comportamentos são pelo fato de ser ruim ou porque é teimoso. O que fazer? Então, primeiro com o paciente, né, e mesmo com a família. Eu acho que talvez o que mais responda essa pergunta é o estigma, né? Então, a gente ainda tem a esquizofrenia como uma coisa muito pejorativa, né? Então, mesmo quando a gente vê na mídia, o que a gente vê quando fala de esquizofrenia, né? Ou usando esquizofrenia como um adjetivo, né? A política econômica é esquizofrênica, né? Ou falando de casos trágicos, né? Filho esquizofrênico mata o pai, né? Então, normalmente, a esquizofrenia fica muito relacionada com coisas muito negativas. Isso também tem estudos que mostram, né, esse viés, né? Há um tempo atrás teve uma novela da Globo que mostrava um paciente com esquizofrenia, que era um personagem super estereotipado, que ficava fazendo careta, né? Então, as pessoas veem a esquizofrenia de uma forma muito negativa. E aí, claro que eu não quero ter isso, né? Então, se eu estou relativamente bem, estou estudando, estou conseguindo trabalhar, eu não quero falar que eu tenho essa doença que me parece tão horrorosa, né? Então, em grande parte, passa por aí, né? E aí, com todo um trabalho que se faz, né? Então, hoje é muito mais aceito falar, por exemplo, que tem depressão, ou falar que é bipolar, né? Então, eu acho que tem um peso muito menor, né? Então, eu acho que o primeiro episódio também tem um papel importante nisso, porque eu acho que eu sempre falo isso para os residentes que passam lá comigo, né? Que é uma oportunidade deles como médico, também perceberem que tem pessoas com esquizofrenia
que vão ficar muito bem, que vão ter uma vida ótima, que vão trabalhar, que vão se relacionar, né? Então, que a esquizofrenia não é aquela sentença que a gente achava até um tempo atrás, né? E aí, os médicos também entendendo que pode ter uma evolução diferente, eles também vão conseguir conversar e passar isso de uma forma diferente para os pacientes, né? E também para os familiares, e aí as pessoas vão conseguir aceitando um pouquinho melhor e ver que, olha, é uma doença grave, é uma doença super debilitante, mas não é todo mundo, a gente vamos correr atrás para você não ser alguém que tem esse caminho, né? Porque senão a gente cai num círculo vicioso que é muito perverso, né? Porque o paciente foge disso, foge do tratamento, e aí o que acontece? Ele de fato vai ter outras crises, vai piorar, vai ter uma evolução e vai acabar nesse quadro que ele estava fugindo, né? Então, é aquela história da profecia que se autorrealiza, né? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo para falar, não, pode ser diferente. E isso, no primeiro episódio, é fundamental de ser feito. É verdade. Como eu falei, eu sempre acompanho alguns que têm esquizofrenia para ver como que eles, né, passam aquilo que eles sentem. Tem um rapaz que eu acompanho no Instagram, que esses dias ele fez uma postagem com um novo médico dele, um novo psiquiatra. Então, agradecendo a esse psiquiatra, não falando mal do anterior, mas ele falou assim que por anos ele foi tratado como alguém com esquizofrenia e agora ele foi diagnosticado como bipolar. E ele disse que fez toda a diferença. Mas eu sinceramente, eu não sei muita diferença, porque eu acho que entra com estabilizador de humor apenas, não é? Essa diferença no tratamento, né? Não necessariamente. Ou tem mais alguma coisa assim que... O próprio antipsicótico, ele pode ser usado como estabilizador de humor. Então, o tratamento da esquizofrenia, tem pacientes com transtorno bipolar que vão ter exatamente o mesmo tratamento. O meu palpite, eu não conheço, não sei o caso que você está falando, mas o meu palpite é que tem muito mais a ver com estigma, né? Então, ele não mudou nada, mas ele se libertou da esquizofrenia, né? Então, eu acho que passa muito mais por aí, assim, né, do que uma mudança terapêutica, vamos dizer assim. Eu acho que é muito mais, ele se sentiu confortável de poder fugir desse rótulo. Infelizmente, eu acho que é mais... Porque daí também pode entrar o esquizoafetivo, né? Também, né? E mesmo na esquizofrenia, dependendo do caso, a gente acaba também usando um tipo de estabilizador ou para potencializar. Então, não acho que seja tanto pela mudança terapêutica, eu acho que deve ser mais uma mudança dele. E às vezes isso até pode ser importante para o paciente, né? Porque se antigamente ele tinha uma visão da esquizofrenia como essa coisa de, não, eu tenho esquizofrenia, então não vou poder ter mais nada na vida, às vezes essa mudança de diagnóstico abre uma outra perspectiva, né? E talvez ele consiga, de fato, ir atrás de estudar. Então, pode ser que realmente tenha isso, né? Vale a pena... É um efeito placebo, mais ou menos. Que o estigma... O estigma também é da própria pessoa, então existe o autoestigma, né, que é muito complicado, né, então a coisa da sugestão, né, da sugestionabilidade, isso pode fazer muita diferença, né, então às vezes abre uma outra perspectiva e ele segue um outro caminho, né. A mãe aqui, Helenita, pergunta, vai ter que tomar remédios para o resto da vida? Uma pessoa que tem esquizofrenia? Então, essa também é uma questão que a gente sempre está lidando no primeiro episódio, né? O que a gente sabe, né? Que alguns pacientes que têm uma primeira crise, sei lá, 10%, 15%, eles não vão ter novos episódios. Então, eles teriam aí um episódio único e aí, em teoria, poderiam se beneficiar de uma retirada da medicação. O grande problema é que a gente não tem como saber quem são esses 10%, 15%, né? E aí, colocando na balança, né, então, talvez vale mais a pena a gente tratar todo mundo de uma forma mais a longo prazo do que arriscar tirar de todo mundo e ter 90% recaindo, né? Então, a princípio, a ideia é que o tratamento seja a longo prazo. Difícil a gente falar para o resto da vida, né? A gente não sabe como é que estão os tratamentos, como é que vai ser, então eu tento evitar falar, olha, para o resto da vida você vai tomar, a gente está falando com pessoas de 20 anos, né? Pô, como que vai ser daqui 50 anos? Não sei, né?
Isso no primeiro episódio, né? Para quem já teve mais de um episódio, né, não tem muita dúvida que é indicado o uso da medicação, né? E aí tem que ser encarado como uma doença crônica, né? Então, do mesmo jeito que a pessoa que tem hipertensão ou que tem diabetes, ela vai ter que tratar isso ao longo da vida, de uma forma por um tempo indeterminado, é a mesma coisa com a esquizofrenia, né? E aí a gente tem que conversar com isso, mas também com muito cuidado, né? Eu não vou chegar para o paciente de 18 anos que está lá há uma semana com um sintoma e falar, esquece, é pro resto da vida. Porque o cara vai sumir e nunca mais vai aparecer, né? Então a gente vai trabalhando isso aos poucos. E é uma coisa que se deve trabalhar com a família também, doutor, porque eu tiro por mim, né? Já tantos anos que a gente vai nessa que a gente passa de tudo um pouco. Às vezes meu filho está tão bem, mas tão bem que eu paro, eu penso assim, eu digo, meu Deus, será que realmente ele tem esquizofrenia? Ou será que é outra coisa mais leve? Porque ele está tão bem. Aí, lógico, né, que ela aparece ali, dá um sinalzinho que você olha e diz, acorda, porque ela está ali adormecida, se ela está... E é esperar, todo mundo tem esse desejo, né? Pô, seria tão bom se não fosse, né? E aí entra de novo um pouco essa história, né? Que às vezes o paciente está tão bem que a gente começa a questionar o diagnóstico, né? Então, até a década de 80, né, nos critérios oficiais de diagnóstico da esquizofrenia, tinha isso, né? Se o paciente estiver muito bem, a gente tira o diagnóstico de esquizofrenia, porque a esquizofrenia é uma sentença, né? E hoje não é mais, né? Hoje a gente não foi excluído esse critério, né? Porque a gente sabe que tem pacientes que ficam muito bem, que ficam vida 100% normal. É possível isso, né? Não é querendo romantizar, né? Não é querendo idealizar, falar, não, é uma doença que não é grave, não é grave. Mas são poucos, né, doutor? Assim, é a minoria que vai... praticamente normal, né? Exatamente, é uma minoria, claro que é, né? Mas o que a gente tem trabalhado, e o primeiro episódio essa mudança de paradigma, é que quanto antes a gente tratar e quanto melhor a gente tratar, cada vez mais pacientes vão ter esse desfecho positivo, né? E aí eu trago de novo um outro exemplo do câncer, né? Então, na década de 70, o câncer, a leucemia em criança, tinha uma mortalidade de 80%. Né? E hoje em dia, eles inverteram a mortalidade para 20%. Né? E o que foi isso? Foi um novo quimioterápico? Não. Foi só na maneira que eles oferecem os cuidados. Então, que momento que entra o remédio, que momento que interna, por quanto tempo faz o tratamento. Né? Então, a ideia do primeiro episódio, do tratamento precoce, é justamente isso. Né? Então, se a gente reorganizar e oferecer tudo que a gente tem de melhor, de uma maneira mais intensiva logo de cara, será que a gente não vai reverter esse panorama que a gente tem daqui a 30 anos? É exatamente isso que a gente aposta. Então, é esse o caminho que a gente está querendo trilhar. Se Deus quiser, vamos conseguir. Doutora Vera Lúcia Lopes pergunta, ela pede para o senhor comentar sobre esquizofrenia emocional. Não sei o que ela está querendo dizer com isso. Eu também não eu desconheço, mas fiz a pergunta. Vamos ver aqui. Talvez alguém tenha usado esse termo de uma forma, como a gente estava falando, né? Usar a esquizofrenia como um adjetivo, né? Então, a política cambial é esquizofrênica, né? Sobre alguma coisa muito ambígua, alguma coisa assim. Tem a Eliane, ela faz uma pergunta, uma gestação que foi rejeitada, a criança, ela pode afetar isso e pode, de repente, desencadear a doença? Isso a gente falar, né? Por quê? Porque a gente não tem estudos suficientes que possam comprovar isso, né? Uhum. A gente sabe que situações de estresse, situações traumáticas, elas podem contribuir, né? A gente vai falar que causa esquizofrenia? Não, né? Mas pode ser um tijolinho ali no muro? Pode ser um tijolinho no muro, né? Muito provavelmente isso tem um impacto. Mas, assim, não dá para falar que isso tem uma relação causal, que foi suficiente para isso, né? Mesmo porque a gente vê tantas pessoas que passam por situações tão difíceis e não acontece absolutamente nada, e tem outras que, às vezes, um estímulo que para outras pessoas poderia ser pequeno, aquilo desencadeia uma crise, né? Então, isso depende muito de vários fatores genéticos, né? De resiliência, de como a pessoa vai conseguir lidar com aquela questão. Porque tem
não sei o grau de parentesco, a Rosa, que ela fala, e os casos de abusos na infância. Porque eu percebo que tem muitos que falam que foram abusados e tal, e acaba que, às vezes, a família ou o próprio médico achando que aquilo faz parte do delírio, né? E quando, na realidade, às vezes até sofreu esse abuso sexual, né, doutor? E isso pode também... Com certeza, né? A gente sabe que essas situações de abuso, seja sexual, violência, né, na infância, isso é um fator de risco para praticamente todos os transtornos mentais, né? Para depressão, para transtorno bipolar, para estresse pós-traumático, e para esquizofrenia também, né? Então, isso tem um impacto, né? Em vários níveis hormonais, cortisol, não sei o quê, que estão relacionados no desenvolvimento cerebral, né? Então, crianças que passam por essas situações de abuso, de negligência, né, elas vão ter um fator de risco a mais, com certeza vão. Mas é a mesma coisa da maconha, né? Não é todo mundo que fuma maconha que vai ter, não é todo mundo que passa por isso que vai ter, mas que contribui, sem dúvida nenhuma, é um fator a mais aí que é um estresse grande, né? Para se esquecer assim, né? Bom, a Lídia aqui, ela pede para o senhor falar a respeito um pouquinho da internação em surto. Com esse movimento antimanicomial, o SAMU leva e o hospital libera. E a família fica sem saber o que fazer. E é uma luta que a gente está tendo realmente aí, né? Porque falar é muito fácil, né? O que se tem que fazer, que no bate-papo a gente bota todo mundo ali, né? Os pensamentos em ordem, mas na hora do surto não tem ninguém da luta. Então, assim, né? Eu não conheço ninguém que seja a favor de manicômio, né? Então, assim, é uma coisa muito evidente, né? Eu acho que era uma realidade que era muito triste, né? Era uma coisa, um absurdo, o jeito que se cuidava de saúde mental, né? Então, esses manicômios com 800, 1000 pacientes que ficavam numa situação de tortura, isso é óbvio, né? Mas, por um outro lado, a gente percebe que um paciente em crise, muitas vezes, ele tem um risco enorme, né? Então, um risco de agressividade, um risco de exposição social, né? E às vezes a família não tem a menor condição de cuidar daquilo em casa, e aí precisa de uma internação, né? O que a gente preconiza hoje é que, idealmente, essas internações aconteçam dentro de hospitais gerais. Então, do mesmo jeito que o paciente vai ser internado na cardiologia, ele fica internado na psiquiatria, justamente para estabilizar o quadro e sair dessa crise, né? O que acontece, e que é muito triste, né, é que com esse movimento de redução desses grandes manicômios, né, não aconteceu na mesma proporção abertura de leitos em hospitais gerais, em leitos que pudessem acolher esses pacientes de uma forma adequada, humanizada, né? Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que existe um déficit muito grande de vagas, né? E aí, muitas vezes, o paciente vai num pronto-socorro que está lotado, que já tem paciente dormindo no chão, né, na observação, e que não tem a menor perspectiva de vaga, né? Às vezes a gente vê pacientes que demoram uma semana, 10 dias no pronto-socorro para conseguir uma vaga de internação, né? Que é muito complicado, né? Então, essa é uma questão política que tem que ser abordada, né? Então, obviamente que esse modelo manicomial é um modelo que não é mais para ser seguido, mas a gente precisa de leitos, né? Então, o número de leitos a gente precisa, e tem casos que é impossível manejar sem internação, né? Às vezes o paciente não toma remédio, não pode tomar injeção e fica agressivo, né, e quebra as coisas em casa. Então, às vezes, para preservação do paciente e da família, precisa da internação. Então, não tem muito como evitar, né? Mas é um problema sério que a gente tem hoje em dia. E o meu, ele teve um surto que nós levamos ele para o hospital geral. Eu levei no hospital mais próximo da minha casa. Falei, vai, seja o que Deus quiser. E eles não queriam que eu entrasse junto com ele. Eu falei, deixa eu entrar, porque ele não está bem, ele está em surto e a coisa vai ficar feia lá dentro. Não me escutaram, né? De repente, eu escutei da recepção um griteiro, porque ele xingava, ele tem 1,80 m, pesa mais de 90 quilos, assusta, né? Ele não fica violento com as pessoas, ele fica violento verbalmente. Mas em 2 segundos me chamaram, mas assim, as pessoas, por ser um hospital geral, elas ficaram horrorizadas, né? Porque ele xingava tanta gente, tanta gente.
8 pessoas segurando ele eram poucas. E as pessoas estão preparadas, né? Então, muitas vezes... Eu acho que tinha um enfermeiro ali que ele deve ter passado em ala psiquiátrica porque ele soube conduzir melhor a situação, inclusive com relação a medicamento, né? Falando de Aldol e tudo mais. Tem alguns assuntos aqui sobre efeito de cannabis que a gente vai ter outras lives, então não convém nem entrar nesse tema. Uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela pode também ter esquizofrenia? Essa é a pergunta. Peraí que fugiu aqui. Bom, pode responder, doutor, que ela já está aqui, do Carlos. Pode sim, né? Então, é relativamente frequente que pacientes com deficiência intelectual tenham sintomas de psicose, né? Então, às vezes fica desconfiado, alguma coisa, e pode ser que alguns pacientes preencham critérios para os dois transtornos, né? Normalmente a gente tenta entender, né? Também é comum pacientes com esquizofrenia que tenham uma inteligência mais limítrofe, né? Então também pode acontecer, mas é relativamente frequente que pacientes com deficiência intelectual tenham, do mesmo jeito que também tem autismo, que podem ter outros tipos de transtornos. Tá. Bom, então já estamos chegando aqui na fase final, né? Só tenho a agradecer aí o seu tempo, né? Quanto ensinamento o senhor nos trouxe. Gostaria de ficar aqui umas 2, 3 horas falando. Vai fácil. É muita pergunta, né, doutora? Oi? Que vai fácil, né? Tem assunto para isso. Porque realmente são várias dúvidas que a gente tem, né, doutora? Aqui são muitos. Eu sei que tem pessoas com esquizofrenia acompanhando também. Até vou fazer só uma perguntinha aqui do Mauro Roberto, para finalizar. O beta-caroteno presente no óleo de copaíba pode ser uma opção para tratamento da esquizofrenia? Eu não conheço. Assim, tem vários estudos com substâncias que são neuroprotetoras, antioxidativas, né? Então, há um tempo atrás se falava muito do ômega 3, né, que tem no óleo do peixe, né? Então, a gente sabe que tem vários estudos que fazem algum sentido em termos farmacológicos, né? Mas a gente tem muito pouca evidência, né? Então, por exemplo, beta-caroteno eu não sei dizer, nunca vi nenhum estudo falando sobre isso. Talvez tenha alguma coisa, né? Então precisaria dar uma investigada melhor, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes aparece um estudo pequeno que fala sobre isso, mas que não se sustenta. Então, essa questão do ômega 3 foi um pouco isso, né? Num momento se veio como uma panaceia que vai tratar, e aí fizeram estudos maiores e viu que, na verdade, não era bem isso e que não tinha muito efeito. Então, tem que tomar muito cuidado com essas novidades, assim, né? A gente precisa de vários estudos para entender melhor o papel. Doutor, dá um recadinho aí para as famílias, para as pessoas com esquizofrenia, o que o senhor tem a falar para essas pessoas com relação ao tratamento precoce, a importância, né, de procurar ajuda. Rapidamente, eu acho que a mensagem é tentar trazer um pouco de esperança, né? A gente tem falado muito disso, né? De que a esquizofrenia não é uma sentença de morte, né? Então tem muitos pacientes que vão conseguir evoluir bem, né? E o negócio é ir atrás, né? Então ter buscar esse tratamento, as melhores opções. Então, se o paciente não está tomando remédio, vamos ver como que faz, toma injeção, não toma, né? Não desistir, né? Porque a gente vê muitas vezes isso. Não, mas ele está assim, está quietinho, não está dando trabalho, não está... Mas, às vezes, o paciente está totalmente sintomático, né? Então, o recado é esse, tem que ir atrás, né? Tem que tratar adequadamente, tem que levar no médico, se precisar vai ter que internar, né? E lembrar de que quanto mais a gente tiver espaços como esse, né? A gente estava falando, tem muitas perguntas, porque acho que as pessoas ficam muito carentes de informação, né? Então, a gente não tem esse espaço toda hora para falar, então quanto mais a gente conseguir trazer isso, melhor, e assim, agradecer você também, Sara, pela iniciativa da AME, dos apoios aí que a gente está tendo, para conseguir levar isso ao máximo de pessoas possível e aí ir aos pouquinhos conseguir mudar esse cenário, que ainda é muito difícil, mas que a gente tem esperança de que possa melhorar. Obrigada, doutor. Obrigada a todos aí que estiveram presentes, né, mandando as perguntas. Obrigada a Marina aí pelo apoio por trás, né?
E, doutor, maio está chegando, vamos ter a semana de conscientização. Com certeza a gente vai conversar. Obrigada, doutor. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau.